Boa tarde, amigos e amigas. Meu nome é Ludmila Almeida, eu sou trabalhadora do GPEC e estou aqui mais uma vez para darmos continuidade ao nosso estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Esse estudo que vem sendo feito de forma sequencial, desde o primeiro capítulo, aqui todas as tardes de domingo no canal do YouTube do GPEC. E hoje nós vamos dar continuidade ao capítulo 18, capítulo intitulado Muitos os chamados, poucos os escolhidos. Vamos dar início às instruções dos Espíritos. No primeiro item, dar-se-á àquele que tem. Mas antes de nós fazermos a leitura e algumas reflexões sobre esse tema, eu gostaria de convidar a todos para que possamos fazer uma oração inicial. Então vamos nos colocar numa posição confortável, deixar a nossa respiração tranquila, a nossa mente mais quieta, focada no aqui, no agora. Todos aqueles que desejarem podem fechar os olhos e dessa forma rogamos ao nosso amado Mestre Jesus a sua permissão para estarmos aqui mais uma vez diante dos teus ensinamentos e das suas lições. Amado Mestre, que a nossa mente esteja tranquila e aberta a receber tudo de bom que trazes para nós, que possamos estar com o coração aberto a essa boa nova. Que esses ensinamentos façam parte da nossa vida a partir de hoje. Que possamos verdadeiramente realizar uma mudança, uma transformação a partir do que tu trazes para nós. E que dessa forma, todo o nosso entorno, a nossa família, os nossos amigos, os nossos colegas, os nossos companheiros de jornada, também possam se beneficiar dessa verdadeira mudança que buscamos dentro de nós. Que assim seja. Então, meus amigos, eu vou fazer a leitura de alguns trechos desse texto. São 4 parágrafos. Eu não vou ler por completo, mas a gente vai fazer algumas reflexões das partes mais importantes. Então, esse texto começa com 2 citações do Evangelho, né? Uma do Evangelho de São Mateus, capítulo 13, versículos 10 a 14, e a outra do Evangelho de São Marcos, capítulo 4, versículos 24 a 25. Então, eu vou ler o primeiro trecho de São Mateus, porque os dois são muito semelhantes e trazem uma ideia semelhante. Então, no primeiro parágrafo, a gente começa com a seguinte leitura. Seus discípulos, aproximando-se, disseram-lhe: Por que lhes falais por parábolas? E respondendo lhes disse: É porque para vós outros foi dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas para eles não lhes foi dado, porque a todo aquele que já tem se lhe dará ainda mais e estará na abundância, mas para aquele que não tem se lhe tirará mesmo o que tem. Por isso eu lhes falo por parábolas, porque vendo eles não veem, e escutando não ouvem nem compreendem. E a profecia de Isaías se cumpre neles, quando disse: Escutareis com os vossos ouvidos, e não ouvireis. Olhareis com os vossos olhos, e não vereis. Então, esse é um trecho do Evangelho de Mateus, em que Jesus havia terminado de contar a parábola do semeador para aqueles que estavam ali em volta dele, né, querendo escutar as palavras do mestre, e os discípulos vão lá questionar por que ele fala em parábolas, por que ele não fala de forma direta, né? E Jesus responde muito sabiamente, como sempre, que ele fala desta forma porque a alguns foi dado o entendimento, foi dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a muitos outros não. E que para essa compreensão se tornar mais clara, mais fácil, era preciso utilizar essa linguagem. Então, em vários momentos dos textos bíblicos, nós vemos as parábolas e as linguagens figuradas. E é preciso que a gente tenha essa compreensão de não interpretar todos os textos ao pé da letra, porque as lições vão muito além do que se está escrito. É preciso que se leia com calma, com tranquilidade, e que na época, né, que se escutasse com calma, com tranquilidade, porque esses exemplos do cotidiano, que eram as parábolas que eram usadas, serviam para que as pessoas se aproximassem mais desse conhecimento novo que Jesus estava trazendo,
dessa boa nova de Jesus, mas numa linguagem mais familiar. Para aqueles que já têm os conhecimentos dos mistérios do reino dos céus, como ele mesmo diz aqui, seria mais simples, mas para aqueles que ainda não tinham acesso a esse conhecimento, a essa moralidade, a essa forma de pensar, né? A linguagem teria que ser mais simples e mais tranquila. E aí ele completa com uma frase que a princípio pode nos parecer bastante confusa, por ter um certo sentido de injustiça na primeira leitura em que fazemos, né? Ele diz: porque a todo aquele que já tem se lhe dará ainda, e estarás na abundância, mas para aquele que não tem, se lhe tirará mesmo o que tem. Então nós pensamos, mas se um já tem, ele vai receber mais, já tendo, e o outro que tinha pouco ou nada tinha, vai ficar sem nada, vai ser retirado tudo. Como que isso pode ser justo, né? Como que isso pode ser uma coisa benéfica? Então, só os que já têm terão mais, e os que não têm ficarão sem nada. Mas quando a gente lê e interpreta os textos bíblicos, a gente tem que lembrar exatamente dessa linguagem figurada, né? Quem são aqueles que já têm? E quem são aqueles que nada têm? E mais importante de tudo, é a pergunta que se faz: quem é esse que dará ou tirará alguma coisa? Porque em nenhum momento Jesus falou aqui, Deus dará ainda mais, ou Deus tirará até o que ele tem. Ele não estava se referindo a Deus nesse momento, né? Deus, que é soberanamente justo e bom, jamais faria uma coisa aparentemente injusta. As leis divinas são perfeitas. Mas esse sujeito dessa frase aqui não é Deus, né? Quem é o sujeito dessa frase? E aí eu vou avançar um pouquinho aqui na leitura desse texto para que a gente possa tentar entender quem dará e quem tirará. E aí no terceiro parágrafo, a gente continua dizendo assim: dar-se àquele que já tem, e se tira àquele que não tem. Meditai estes grandes ensinamentos frequentemente, pareceram-vos paradoxais. Aquele que recebeu é o que possui o sentido da palavra divina. Não a recebeu senão porque tentou dela se tornar digno. E o Senhor, em seu amor misericordioso, encoraja os esforços que tendem ao bem. Então, aquele que tem, ou seja, aquele que recebeu, é aquele que fez um esforço, que teve uma vontade, que tomou uma atitude no sentido de se apropriar desses mistérios do reino do céu, que ele cita lá no primeiro parágrafo. Então, se você já está nessa intenção, nessa atitude, nessa vontade, buscando esses mistérios do reino dos céus, a você será dado ainda mais. Será dado. Veja que ainda não revelamos o sujeito dessa frase, né? E aí ele continua: esses esforços firmes, perseverantes, atraem as graças do Senhor. É um imã que chama para si as melhoras progressivas, as graças abundantes, que vos tornam fortes para escalar a montanha santa, no cume da qual está o repouso depois do trabalho. E aí o parágrafo seguinte vem nos falar sobre tira-se aquele que nada tem, ou que tem pouco. E aí a gente pensa, mas que injustiça, já tem pouco e ainda vai ser tirado? Mas será que é realmente uma injustiça? E o texto continua: tomar isso como uma posição figurada. Deus não retira às suas criaturas o bem que se dignou a lhes fazer. Homens cegos e surdos, abri as vossas inteligências e os vossos corações. Vede pelo vosso espírito, ouve pela vossa alma, e não interpreteis de maneira tão grosseiramente injustas as palavras daqueles que fez resplandecer aos vossos olhos a justiça do Senhor. Não é Deus quem retira daqueles que havia recebido pouco, é o próprio Espírito. Ele mesmo que, pródigo e negligente, não sabe conservar o que tem e aumentar na fecundidade o óbolo que lhe caiu no coração. Então, meus amigos, uma coisa que o Espiritismo nos traz, sem sombra de dúvidas, é a noção de que cada um é responsável pelo seu próprio destino, pelo seu próprio crescimento, pela sua própria evolução. Deus criou um mundo ideal, perfeito, justo, as suas leis perfeitas e imutáveis, para que nós possamos, neste mundo,
com essa riqueza de recursos que recebemos, traçar os nossos próprios caminhos. Então, quem tira alguma coisa do Espírito, ou quem aumenta, quem dá ainda mais alguma coisa ao Espírito, é o próprio Espírito, no seu esforço maior ou menor de chegar ao conhecimento desses mistérios dos reinos dos céus. Aqui, nós não estamos falando de simplesmente um prêmio, uma premiação dada por Deus, por Jesus ou por algum espírito de grande evolução. Nós estamos falando do próprio esforço do homem, de cada ser encarnado ou desencarnado, em construir o seu destino e o seu caminho. Aquele que mais tiver, será mais fácil conseguir ainda mais, porque o bem atrai o bem, como um imã, como foi citado aqui. Mas aquele que ficar sem vontade, no ócio, indiferente a esses mistérios do reino do céu, nada frutificará na sua vida. Então, aquele que menos tem será tirado, porque até as menores coisas que ele tem cairão, vamos dizer assim, numa situação de não conservação, né? Vamos dizer que elas se percam com o tempo, se degenerem, ou sejam substituídas por outras coisas menos importantes. E aí ele segue o texto no último parágrafo, falando justamente de uma outra linguagem figurada, em relação ao campo, à colheita. Então ele fala, aquele que cultiva o campo de trabalho de seu pai, que seu pai lhe ganhou, e o qual ele herda, vê esse campo se cobrir de ervas parasitas, aquele que não cultiva, né? Então, se você ganhou aqui recursos importantes e generosos para cultivar um campo de trabalho, é mais do que a obrigação de cultivar esse campo para não deixar que as ervas e parasitas tomem conta deste campo. E este campo é a nossa vida, é a nossa evolução, é a nossa jornada, né? Então, quando a gente fala que sabendo que Deus é amor, é caridade, nós sabemos que Deus não retirará nada de forma injusta de ninguém. Mas nós mesmos temos a capacidade de melhorar ou de estagnar. E quando nós estagnamos por muito tempo, se torna muito mais difícil trazer uma colheita de bem, de amor, né, de elevação, de crescimento nessa jornada. Então, eu não fiz a leitura do texto todo, né? Vocês podem depois voltar com calma para reler. Esse é um texto que pode, a princípio, trazer certa confusão, mas quando a gente compreende que cada um de nós é um verdadeiro responsável por seguir na nossa jornada, por trazer os nossos próprios méritos e o nosso próprio crescimento, nós entendemos que essa frase, né, dar-se-á àquele que já tem e esse estará na abundância, somos nós mesmos que estamos dando. E se retirará, deixa eu voltar aqui para não ler diferente, estará na abundância, mas para aquele que não tem, se lhe tirará mesmo o que tem. Por quê? É nossa obrigação cultivar esse campo imenso de amor que Deus nos deu para que possamos traçar o nosso caminho, nossa verdadeira caminhada. Então, quem cultiva o seu jardim colherá flores, mas aquele que não cultiva o seu jardim verá as ervas daninhas tomando conta. Eu espero que tenha ficado um pouco mais claro. Esse é um trecho bem profundo e bem complexo, bem interessante da gente entender, principalmente lembrando dessa questão da linguagem figurada, muito usada nos textos bíblicos, no Evangelho, para que a gente possa tentar se aprofundar um pouquinho mais nesses ensinamentos, sair dessa superfície e adentrar verdadeiramente as lições do Cristo. E dessa forma nós vamos frutificar o nosso campo, tenho certeza. Então, vou convidar a todos para que possamos fazer uma oração final. E da mesma forma vamos nos colocar com a mente quieta, tranquila, numa posição confortável, elevando os nossos pensamentos, buscando sintonia com a espiritualidade maior. Amado Pai Celestial, estamos aqui diante de Ti, meu Pai, com o coração cheio de gratidão por ter acesso a essas lições, por conhecer a Boa Nova e buscar o seu significado, e mais que isso, a sua transformação nas nossas vidas.
Agradecemos tudo que dás para que possamos seguir os nossos caminhos. Esse mundo maravilhoso, as condições verdadeiramente necessárias e justas para cada um de nós. Agradecemos os espíritos amigos, os nossos anjos da guarda, todos aqueles com quem temos afinidade e que nos impulsionam para o bem, para o crescimento, para o caminho do amor e da luz. E desejamos que essa energia benéfica possa atingir não só a nós mesmos, mas como todos aqueles que estão à nossa volta. Os nossos lares, os nossos amigos, vizinhos, familiares, aqueles que estão em hospitais, em casas de detenção, em asilos, em qualquer situação mais delicada. Que essa energia de paz e de luz possa atingir os lares de muitos e que possamos seguir na nossa vida cheios de vontade, cheios de esperança, de coragem, para construir o nosso futuro melhor. Que o nosso campo seja sempre fértil e que possamos receber ainda mais e viver na abundância do Teu amor. Que assim seja. E dessa forma, meus amigos, agradeço a presença de todos e convido para que possamos, no próximo domingo, continuar o nosso estudo do Evangelho, seguindo o nosso capítulo 18 e assim por diante. Uma boa tarde a todos e até a próxima.